Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Pod Café, o podcast da ETEC Brasil. E hoje recebendo um convidado muito especial, Cristiano Marques, que é da Santa Rita Prev, um novo conceito de assistência familiar de Santa Rita do Passa Quatro e região. Cristiano, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e por estar aqui com a gente. Obrigado, Marcelo. Prazer, Jaque também, pessoal da ETEC. É um prazer estar aqui podendo falar um pouco da Santa Rita Prev, um pouco desse lado empreendedor nosso. Estou sempre à disposição de vocês. Então, para a gente começar, eu queria que você contasse essa trajetória sua como empreendedor. Quem é o Cristiano e como surgiu a Santa Rita? O Cristiano, a princípio, ele é um cristão. Ele é uma pessoa que ele deve tudo isso que vem acontecendo sobre a minha vida a Deus, a quem eu devo tudo que eu tenho, tudo que eu sou. Eu sou um pai babão, sou um namorado hoje da Lileia e sou um empreendedor. Sou um empreendedor nato, é algo que está na minha veia, está algo no meu coração, é isso que eu amo fazer. E há 5 meses foi onde surgiu a Santa Rita Prev, né? A Santa Rita Prev, ela é um braço de uma empresa que eu já tenho, a Funerária Tambaú, há 28 anos. E em meio dessa empresa, nós quisemos buscar algo maior, né? Trazer um benefício, algo diferente para Santa Rita do Passa Quatro. Santa Rita do Passa Quatro foi uma cidade que me acolheu. Eu morei lá já há 8 anos atrás e eu sempre gostei de lá. Sempre achei a cidade super interessante, uma cidade linda. Se vocês não conhecem, podem fazer uma visita lá, que vocês vão adorar, garanto para vocês. Tem muita atração turística no local, uma cidade muito bonita e bem receptiva, tá? Eu acampei muitos anos lá. Quando era criança, eu ia acampar lá com a minha família. Santa Rita tem uns pontos turísticos muito famosos. Legal. Lá. O Deserto do Alemão, tem a Cachoeira das Três Quedas, o pessoal gosta bastante de ir pra lá. Gente, que legal, não conhecia. Não conhece? Esse é pertinho, né? Eu conheço Tambaú, né? Sim, Mas sim. Santa Rita ainda não. Eu moro em Tambaú, né? E Santa Rita do Passa Quatro também, essas duas cidades sempre teve muito presente na minha vida. E a Santa Rita Prev, ela surgiu entre uma conversa entre amigos. Tava eu e um amigo meu conversando, também empreendedor, e aí nessa conversa ele falou, vamos montar algo junto? Eu falei, mas o que você queria montar? Eu também sou construtor. Então, no meio dessa conversa, falando sobre construções, ele falou, vamos começar a construir junto? E aí a gente constrói, e depois da construção, a gente vende os imóveis e com o lucro a gente monta uma outra funerária. Que ele sabia que era meu sonho ter mais uma funerária. Eu peguei na conversa, falei, então vamos fazer o contrário. Nós vamos montar uma outra funerária e depois com o lucro da funerária a gente vai construindo casas. E nesse meio tempo, a gente bolando tudo que iria fazer, planejando, né? Como seria a abertura e o que a gente ia trazer de novidade. Porque para chegar em Santa Rita foi um desafio e para quem a gente falava, assim, para o pessoal de fora, falava assim, vocês estão loucos. Vocês vão chegar numa cidade que já tem 4 funerárias. Uma cidade pequena com 4 funerárias. Vocês vão ser a 5ª funerária? Eu falei, não, eu não quero ser a 5ª funerária, quero ser uma funerária completamente diferente. Algo que, quando a gente fala de assistência familiar, o nosso plano tem assistência funeral, mas fica como último caso. Porque a assistência funeral hoje, né, você utiliza somente na morte. Uhum. Então, as pessoas não querem fazer um plano de morte, elas querem fazer um plano de vida. E foi isso que nós trouxemos de novidade. É para quebrar o conceito mesmo da funerária, daquela coisa pesada, sim, né? Sim. Então, vocês trouxeram esse conceito de assistência familiar. Então, aí nesse meio da conversa, teve um probleminha, ele familiar, que ele me falou, Cris, infelizmente eu não vou conseguir mais dar andamento no nosso projeto. E aí, graças a Deus, todo empreendimento, tudo que eu vou fazer, de novo, eu tento tirar conselhos, né? Com principalmente 2 pessoas que sempre estão presentes na minha vida. Uma é meu pai e outra é o meu tio. Então, conversando com eles, falou, não deu certo. Mas eu estou pensando, eu tenho certeza que é um projeto inovador, um projeto novo e eu vou sozinho. Já que não deu certo, o que vocês acham? E aí a gente conversando, ele falou, Cris, tem tudo para dar certo. Se for dessa maneira que você está falando, querendo trazer isso para a cidade, tem tudo para dar certo. E aí eu falei, então é isso que eu precisava, de realmente um incentivo, né? Sim. E aí eu abri sozinho lá na cidade. Foi no começo um desafio. Por quê? Porque quando você chega com algo novo, né, na cidade, o pessoal primeiro fica meio receoso, né?
Quem que é? Quem que era o Cristiano? Quem que é? O que você está trazendo de novidade? E quando você traz algo de novo, o pessoal fica meio assim. E por incrível que pareça, a gente trouxe uma assistência familiar completamente diferente. Porque o normal é você pagar um plano e você utilizar somente quando você vai, um parente ou um amigo vai ter um falecimento. E a gente trouxe para você usar 99% em vida. Isso é incrível. E caso você precise, você esteja coberto na morte. Mas você tem um plano hoje para 12 pessoas. Você tem, o nosso caso, tem desconto em farmácia. Você vai fazer uma compra de medicamentos, você tem um desconto em farmácia. Posto de combustível vai abastecer o carro. Você tem desconto numa loja de açaí. Se quebrou o aparelho do seu celular, nós temos conveniados. Então, são um leque bem grande. De necessidades básicas Completa. E um diferencial muito grande que nós trouxemos para Santa Rita é a telemedicina. Porque ninguém ouviu falar disso. Ninguém tinha essa telemedicina. E quando nós trouxemos a telemedicina, é algo inovador. Porque hoje, o pessoal, acho que 60% da população não tem condições de ter um plano de saúde. Então, quando você passa mal, você vai ter que correr no pronto-socorro, na Santa Casa. Infelizmente, esperar 2, 3 horas para ser atendido. Você chega lá, às vezes, desculpa, eu tô um pouco a garganta, né, ruim, mas você chega lá com uma dor de garganta, é perigoso sair de lá com Covid. Então, você vai tratar algo e sai de lá, às vezes, com um sintoma pior. E com a telemedicina, é uma facilidade. Em menos de 5 minutos, você é atendido pelo médico, tá? Um clínico geral, e no conforto da sua casa. Qualquer hora do dia, 24 super horas. Simples, né? Que você não tem que se deslocar. Às vezes a pessoa também não consegue se deslocar, né? Dependendo de quem for, a pessoa ainda não consegue andar até o local, né? Se você resolve ali em menos de 5 minutos. Então, a telemedicina aí que começou em época pandêmica e se estendeu e veio para ficar. Não tem como ser diferente disso agora, né? E você agregou esse serviço dentro do plano. Nós agregamos dentro do plano. E foi um diferencial, por quê? Porque a pessoa que tem filho, você tem um filho hoje de 2 anos. Isso. Então, você vai levar uma criança lá no posto, num pronto-socorro, e aí com esse risco, a criança não para, o risco de contágio, dentro da sua casa. Vai pôr a mão em tudo, vai chegar em casa. Então, dentro da sua casa, você liga, você fala com o médico ele vai te atender, vai te dar todo o suporte necessário, vai te passar a receita médica, se preciso fazer um pedido de exame, já junto com o plano, você não vai pagar nada mais. Então, somente isso já é um custo-benefício muito grande. E sabe qual foi a maior dificuldade minha na Santa Rita Prev? Qual? Preço. Porque o pessoal não acredita que é tão barato. É realmente muito barato. Então, quando a gente chega nas pessoas, e essa foi a maior dificuldade. Quando nós vamos apresentar os vendedores, né? Vocês têm todos esses benefícios, o pessoal vai ter a telemedicina, assim, assado. E quando vai falar um preço que hoje, nós trabalhamos com o preço de R$ 59,90 para 5 pessoas da família, com todo esse benefício da telemedicina. Sim. É muito barato para o ganho que vai trazer para a sua família, né? E a pessoa fala assim, mas então... Deve ter alguma pegadinha. Deve ter alguma coisa estranha. Miúdas? Exatamente. Então, isso daí foi um dos maiores, maiores dificuldades que nós tivemos. É um desafio de quebrar a parte cultural mesmo, né? E também colocar esse preço para as pessoas... Exato. Às vezes olham mesmo e desconfiam. Falam, será que é tudo isso mesmo? Será que é bom? Será que funciona? E só fazendo para ter... Tem aquela cultura do tipo que só é bom se for caro. Exatamente. E não, olha, você veio, você transpôs barreiras, você tá fazendo a valorização da vida, ao invés de simplesmente trabalhar só com o fim dela. E eu fiquei sabendo que tem até desconto em lanchonete. Tem. Gente, olha isso! E você sabe que a coisa mais gratificante que é ter um feedback do cliente, né? Quando a pessoa liga lá, fala, olha, eu fiz a chamada por telemedicina, eu tenho um parente aqui que é acamado, um parente que tem alguma comorbidade, que eu tinha dificuldade para ir num pronto-socorro, consegui fazer o atendimento, consegui ter um atendimento de qualidade, porque não é porque é um preço acessível que tem que dar um atendimento ruim. Sim. Então, um atendimento de qualidade, que isso eu prezo em tudo que eu faço. Que é o que está difícil hoje em dia, Exatamente. né? Você oferecer um atendimento de qualidade hoje para o cliente parece que é um desafio. Deveria ser uma obrigação e não, é um desafio, né? Exato. Então, eu prezo muito isso para ter um atendimento realmente bom, tanto dos meus colaboradores, quanto para todos os negócios que eu vou fazer, tem que ter qualidade.
E, que nem a Jaque comentou, exatamente. Então, hoje, nós temos os benefícios em lanchonete, temos benefícios em açaí, loja de autopeça. Então, dentro da nossa região, você vai comprar, eu provo para o cliente. Às vezes eu falo assim, o cliente fala, mas será que eu vou usar? Eu falo assim, eu provo para você que o plano ele se torna de graça. Porque você coloca 12 pessoas. 12 pessoas, no mínimo, às vezes uma vez por mês, vai na farmácia. Então, você vai lá comprar um remédio. Você vai gastar R$100. Se apresenta a carteirinha da Santa Rita Prev, você vai pagar, vamos por 80. Então, você já ganhou 20. Aí, você vai abastecer o carro. Você tem lá 10, 15 centavos por litro. Você vai tomar um açaí. O carro quebrou, você vai na autopeça. Você vai fazer um exame. Porque hoje, nós temos lá vários médicos, e médicos excelentes. Que tem médico que dá desconto de 10% a 50% no valor da consulta. O R$59,90 do plano já ficou para trás. Exatamente. Gente. Então, tem médico lá que a consulta dele é R$400. E com o plano nosso, Santa Rita Prev, ele faz por 250. Um médico muito renomado na cidade. Então, uma consulta você paga 3 mensalidades. Sim, realmente benefício, não é? Não Exato. É aquele benefício para inglês ver. O negócio ali funciona de verdade. Funciona e funciona muito ali. E, Cristiano, vamos voltar um pouco na sua história. De onde surgiu esse sangue empreendedor? Como que surgiu? Esse sangue empreendedor, eu creio que foi realmente de família. Porque o meu avô, esse dia eu estava contando para minha namorada, né? Eu falei assim, deixa eu me recordar quando começou esse lado empreendedor. E o meu avô sempre fez negócio. Então, depois do meu avô, eu fui trazendo na memória todas as reuniões. Eu tenho um familiar, como que a gente faz? Tem familiar que mora no Rio Grande do Sul, familiar que morava em Fortaleza, e a gente se reúne todo final do ano. Então, chegou o final do ano, é a época de contar as glórias, contar as derrotas, né? Mas todo mundo ali da minha família tem um laço empreendedor. Então, eu tenho um tio que ele sempre foi muito figura na minha vida, no sentido assim, eu gostava de ouvir ele contar, né? Os casos que ele fez, a casa, fazia as construções, fazia os negócios e como que ele ganhava dinheiro. E isso foi trazendo algo para a minha vida. E o meu primeiro negócio, Marcela, foi, eu acho que eu tinha mais ou menos uns 10 a 12 anos. Nossa. Foi o primeiro empreendimento, era 1000% de lucro. A gente vendia geladinho. Então, a mãe... Quem nunca vendeu geladinho? A mãe dava água e que suco. E eu tinha um sócio, que era meu primo. Então, nessa época... Sociedade. Sociedade, porque ele tinha vergonha de vender. E eu fui mais... gostava de vender. Então, ele fazia os geladinhos, tá? Ele era a parte que fabricava. Estava pronto, eu pegava o isopor e ia para o campo, ali em Santa Cruz da Estrela, que é do lado de Tambaú. É um distrito de Santa Rita. E aí tinha um campo lá, o pessoal jogava bola, eu colocava a caixinha de isopor e ia para lá. Nossa. Então eu falo que ali foi o primeiro negócio, né? Nosso. Tanto que o meu primo hoje, para você ver como que é. Eu, graças a Deus, eu me destaco na parte de venda, é algo que eu gosto de comunicação, de falar, de estar nesse meio. E meu primo já é na parte mais de trabalhar com computador, mais fechado, mais reservado. Até hoje foi esses meios, né? E aí foi a primeira coisa que me deu esse despertar. Mas teve algo que mudou minha vida, tá? Eu, apesar disso, era uma pessoa muito tímida. Eu tinha vergonha de falar em público, eu tinha vergonha de me expor. E aí teve uma apresentação uma vez na escola. Essas apresentações na escola, são reveladoras. Vocês lembram do Grêmio Estudantil? Sim. O Grêmio Estudantil foi o divisor de águas na minha vida. Porque, não sei porquê, mas me colocaram no Grêmio. E aí eu fazia parte do Grêmio, a gente fazia as apresentações. Mas tinha uma pessoa lá, responsável por apresentar, falar as ideias. E teve um dia que esse cara faltou. E eu não sei o que aconteceu, que eu falei assim, pode deixar que eu falo. Depois daquele dia até hoje, foi algo assim, que eu entrei na sala de aula e eu comecei a falar e eu gostei disso. Então, depois disso daí, mudou minha vida. Eu posso, não sei se eu falo bem ou não, mas eu posso ir para um lugar para falar para 1.000 ou 10.000 pessoas, não me bloqueia. Né? Não te bloqueia. Não, de forma alguma. E aí, depois disso daí, eu trabalhei 17 anos com meu pai, numa empresa, uma lotérica. Então, foi algo bom. Seu pai é empreendedor também? Meu pai é. Meu pai é empreendedor. A família é empreendedora, porque quebrar essa barreira de... Quando a família é toda CLT,
né? E aí você chega e fala assim, vou empreender. Nossa, família arrepia o cabelo. Mas no seu caso, não. Foi tranquilo. Até hoje, todas as nossas reuniões, o assunto é sobre negócio. Então, é gostoso, que é algo que eu gosto de falar. Sim. Então, a gente chega, os tios, reuniões, vamos fazer um churrasco. Você pode ter certeza, você vai encostar no cantinho, nós vamos estar falando sobre negócio. Sobre a empresa dele, sobre a minha, sobre a empresa do fulano. Pra gente sempre... E nunca saiu o negócio junto aí? Já saiu. Fazer projetos, vamos construir umas ideias junto aqui. Vamos fazer tal coisa? A gente brinca que todo final do ano a gente monta uma empresa nova. Mas no papel, né? Aí chega em janeiro, olha aquela ideia lá. Nossa, eu nem lembro. É verdade. A gente falou disso. No calor da emoção, você monta a empresa, mas então, depois... sempre tem novas ideias. Nossa, você viu o fulano tá fazendo isso e sempre tá querendo trazer algum benefício, né? Essa troca de figurinha Essa também, troca. né? E eu acho que é muito importante isso. Porque, que nem eu te falei, eu tenho parente no Rio Grande do Sul, tinha parente de Fortaleza, que agora está em São Paulo. Então, são 2 extremos do Brasil que você sempre vai estar medindo. Lá no Sul não adianta fazer tal coisa que não vai caber aqui. Mas é algo assim, ó, que a gente gosta de conversar. Até porque vender geladinho no Sul nem ia funcionar. Porque o nome nem é geladinho. E Ribeirão era gelinho. Sim. Aí a gente até fez uma vez uma pesquisa, né, Jaque? Que tem várias cidades. Tem bolão, sacolé. Gelinho, sacolé. Exato, então, assim, cada extremo, chup-chup. Chup-chup. Cada lugar do país é de uma forma. Então, fazer negócio, um num canto, outro no outro, ia ser difícil. E é algo que, às vezes, as pessoas descartam as pequenas oportunidades, né? Mas você pegar até um geladinho é algo que dá muito lucro. Sim. Então, a pessoa está passando, às vezes, um aperto. Eu não sei o que eu faço. Em pequenas coisas que ela pode ter uma iniciativa, ela consegue ter um bom resultado. Sim. Dá pra ver bem que você realmente vai atrás. Que nem assim, essas parcerias todas que você fez, tenho certeza, foi você que foi lá, meteu a cara, chegou pro pessoal, olha, tô com tal e tal coisa, vamos fazer uma parceria? E é interessante porque, assim, toda parceria tem que ter o ganha-ganha, né? Sim. Eu falo tem que ser bom pros dois lados. Exatamente, tem que ser igual ao casamento. Os dois têm que ganhar. Se um lado só ganhar, vai ficar desproporcional a balança. Então, é algo que, tipo assim, todos os parceiros que a gente traz para Santa Rita Prev, você não vai ter custo nenhum. Então, eu vou dar um exemplo. Vocês aqui da ETEC vão se tornar parceiros da Santa Rita Prev. O que eu vou ter que oferecer? Somente para o meu cliente. Eu não quero nada para a empresa. Eu vou ter que pagar algo para Santa Rita Prev, eu vou ter que fazer... Não, você não vai ter que pagar nada. Você só vai ter que dar um benefício para o meu cliente. Para você se tornar meu parceiro, você vai ter que dar um benefício. Então, de que forma? A forma que você achar melhor. Então, se você achar, eu vou fazer um benefício, vou dar 5% para um cliente, vou dar 10%. Então é aberto. Cada um pensa no benefício. Exatamente. Não é fixo para todo mundo. Não é fixo. A gente tem, vamos supor, hoje tem 4 a 5 farmácias. Aí vai de cada profissional. Sim. Tem profissional que, eu vou dar 5%, sem problema. Tem profissional que dá 15%. Qual que é a probabilidade do aumento do faturamento, que as pessoas vão fazer pesquisa. Então, vamos supor, eu vou no açaí. O que eu vou dar de benefício? Eu vou dar 5%. Mas Santa Rita é pequena, então tem cidade, tem local que vai dar 10%. A tendência é um falar para o outro, na Santa Rita Prev tal, vai dar um desconto maior. Então, para nós em si, o interessante é trazer o benefício para o cliente. E esses benefícios não estão só ali em Santa Rita, né? Não. Eles estão estendidos na região. Exato. Hoje nós estamos em Santa Rita, Tambaú, com 2 empresas, Santa Rita e Tambaú. Mas nós conseguimos atender Santa Cruz das Palmeiras, Porto Ferreira, Pirassununga, Descalvado. Nós estamos com um raio bem legal. E com a intenção de crescer cada vez mais. É só empreendedor mesmo. Nunca está satisfeito. Sempre quer pensar e não pode acomodar. Não. Eu acho que isso é o principal, assim, né? Ter atitude, querer fazer e nunca acomodar. Eu vou te contar algo que aconteceu na minha vida. Você falou de acomodação, né? Eu trabalhava com meu pai. E aí, teve uma vez que na caixa sempre vai passando o gerente, né? Vai renovando alguns gerentes. E entrou um gerente novo lá, que era um baixinho, invocado. Que era um baixinho, todo gerente passava lá, ele passava, olhava a gente como uma lotérica, assim, sempre tratava normal. Entrou um baixinho lá e falou assim, vocês estão perdendo dinheiro. Eu falei, mas por quê? Ele falou, não, porque agora a tendência da lotérica não é só fazer jogo e receber conta. É abrir conta, fazer cartão de crédito, fazer empréstimo, fazer financiamento de casa. E ele deu um start na minha mente. Eu falei, então eu vou começar, vamos testar, né? E aí eu comecei fazendo. Ó, para você ver como que às vezes uma ideia, né, de uma pessoa ela pode transformar a sua vida. Sim. E aí ele me deu essa ideia. Eu comecei fazendo financiamento de casa. Foram 3 pessoas.
A primeira pessoa foi lá e procurava, na época que estava começando ainda Minha Casa Minha Vida. E ela começou, eu queria ver sobre o financiamento e como que funciona? Como que você tem terreno? Você tem, como que eu vou fazer a casa? E foi uma, falou isso, duas, na terceira eu falei, opa, já preciso modificar aqui. Eu não sou, não tenho carteirinha de imobiliária, né? Fugiu a palavra agora. Corretor, perdão. Mas eu preciso fazer alguma coisa. Automaticamente eu fui num loteamento, comprei 8 terrenos e pedi pro cara, você parcela para mim? Vou te pagar 1 por mês. Aí ele pegou e falou assim, graças a Deus ele confiou e fez o parcelamento. Aí entra aquele lado empreendedor e entra o lado, tipo assim, muitas pessoas querem ter o resultado, mas não querem ter risco algum. Exato. Não é verdade? Então, eu sou uma pessoa realista, mas se for para mim correr o risco, eu corro o risco. E graças a Deus eu tenho alguns resultados por isso. Fui lá, comprei 8 terrenos sem ter R$1 na mão. Aí, a única coisa que eu fiz, dei o cheque para ele, 8 cheques, falei assim, vou te pagar, daqui 30 dias eu começo a pagar o primeiro, pode ser? Ele falou, pode ser. Só que estava uma procura muito grande. E aí, eu já tinha alguns interessados. Quando você foi perguntar, você falou assim, Cris, você tem terreno e tal? Eu falei, tenho. E tenho, você pode escolher, Marcela. O que eu tenho que fazer? Você tem que dar X valor de entrada. O que eu fiz? Em 15 dias, eu vendi os 8 terrenos. Com as entradas que as pessoas deram, eu fui lá e já paguei a primeira parcela. O primeiro terreno, na verdade. O primeiro terreno, né? Então, eu fiquei com 60 dias para pagar a próxima parcela. E nisso, dei entrada nos financiamentos e fui fazendo a parte do financiamento habitacional. Então, com isso, eu consegui, depois de 8 meses, ter um terreno já quitado. Então, foi algo que já me deu um despertar. Depois disso, em Tambaú, vocês vão acreditar, Tambaú hoje deve ter umas 20 mil pessoas. E junto com a Caixa tinha um seguro, chamava Seguro Amparo. E você fazia um empréstimo, você tinha que oferecer um seguro. E a comissão do seguro era uma comissão muito boa. E aí eu comecei, tinha uma funcionária minha, né, muito amiga minha, e aí comecei a falar para ela, vamos pegar firme nesse seguro. Mas a minha meta pessoal era o quê? Eu preciso pagar o salário dela com a comissão do seguro. Mas nós vendíamos tanto, que eu pagava a comissão dela e ainda sobrava. Gente. Até que um dia eu recebi uma ligação. Aí eu recebi uma ligação lá na lotérica. Alô, eu queria falar com o Cristiano. Falei, sou eu. Falou, Cristiano, aqui, eu não vou lembrar o nome, mas é o fulano de tal, da Caixa. Eu sou aqui de Brasília e eu queria fazer uma visita aí pra você. E eu pensei que era uma pegadinha, né? Falei, mas visita do quê? Ele falou assim, não, você não vende Seguro Amparo? Eu falei, vendo. Falei, então, você tá no primeiro lugar do Brasil. Você não sabia disso? Não sabia. Eu falei, sério? Ele falou, que dia que eu posso te visitar? Eu falei, o dia que você quiser. Semana que vem, aí marcou um dia da semana que vem. Aí começou a cair minha ficha. Eu falei, se for verdade, o cara vai sair de Brasília para vir em Tambaú, uma cidadezinha de 20 mil habitantes. Quando eu vi, esse cara chegou. Aí ele chegou lá, a hora que ele entrou, ele falou assim, não acredito. Eu falei, por quê? Ele falou assim, é esse tamanhozinho de sala? São 3 pessoas, eu pensei que eu ia achar aqui menores frascos, perfumes. Eu ia achar uma empresa grande, um monte de gente vendendo. Eu falei, não, é nós 3. Aí, no meio da conversa, eu falei, mas por que você saiu de lá? Você não podia só me falar? Ele falou, não. Ele falou, vou abrir o computador. Aí ele me mostrou por que ele saiu de lá, deu essa curiosidade. Porque eu estava em primeiro lugar do Brasil, só que o segundo lugar estava muito abaixo. Então, vamos supor, eu estava vendendo por ano, em termos de 400 a 500 mil reais de seguro. E para uma lotérica, você vender isso daí era muito. E o segundo estava lá em 200 e pouquinho. Nossa. E aí eles foram lá, o que você está fazendo? E aí queriam entender. Exatamente. E aí foi onde eu falei, na verdade, eu fui mais pelo valor, né? Pela comissão, por algo que eu estava buscando pagar os funcionários e estava sobrando muito. Então, graças a Deus, isso daí foi, assim, mudou realmente a minha vida, tanto financeira... E por que você acha que teve essa diferença tão grande, assim? Essa diferença, network foi para mim o principal. Por quê? Você queria fazer um empréstimo, um exemplo. Então, muitas vezes você vai no banco, você vai ter que levar toda a documentação, você vai ter que esperar para ser avaliado, depois você vai ter que voltar para assinar. Sim. E depois voltar no outro dia para buscar o dinheiro. Então, como a cidade era pequena, o que eu fazia? Você me ligava, Cris, estou precisando de 10 mil reais. Manda para mim o olerite no Zap. Você me mandava no WhatsApp, eu ligava para a sua empresa, pedia autorização se eu poderia fazer um empréstimo de tal valor, ela autorizava
eu fazia toda a documentação, levava para você assinar, pegava a assinatura da empresa, no outro dia você só ia no banco. Nossa, e isso foi que ano? Isso daí foi em 2013. Eu fiquei 2012, 13 e 14 como o melhor vendedor do Brasil. E foi muito bom, porque eu pude conhecer o SBT, tive uma vez eles me ligaram, né? Cris, você pode ir hoje, meio-dia, estar lá em Campinas? Falei, posso? Por quê? Ele falou, não, porque o Ratinho vai estar lá. Então a gente queria que você fosse junto com ele, ele era garoto propaganda. Então, assim, ó, foi muito bom, muito bom. Então, e financeiramente também, porque foi algo assim, ó, me deu uma alavancagem muito grande. Sim. E era você com mais 2 pessoas fazendo? 2. Contra todas as lotéricas do Brasil. E foi, assim, algo que me despertou. Enquanto eu era uma lotérica, eu era somente um número. Mas quando eu me tornei o melhor vendedor do Brasil, você acaba sendo enxergado com outros olhos. Então, a hora que eu chegava num lugar, a turma falava assim, aquele lá é o melhor vendedor, é o Cristiano de Tambaú. E dá algo interessante, você fala assim, eu não quero mais perder isso, né? Porque aí você começa a fazer contatos, você começa a fazer network. Para mim foi algo assim, ó, em tudo na vida do empreendedor, o network é o principal. Sim. Então eu não preciso saber fazer tudo de melhor. Preciso apenas conhecer alguém que faça. Né? Um bom relacionamento. Exatamente. E se comunicar, porque aquela criança tímida, aquele menino tímido, foi participar do Grêmio estudantil e se transformou no melhor vendedor do Brasil. Precisou do primeiro passo. Precisou do primeiro passo. É atitude, né? Não se acomodar e querer fazer diferente. Sim, sim. E aí, depois disso, o que aconteceu na sua vida? Depois disso daí foi em 2014. Depois disso daí, aí eu comecei a empreender, a comprar. Eu gosto demais do ramo imobiliário. Nunca pensei na vida que eu fosse, não foi algo planejado, eu vou ser um dia dono de funerária. Eu quero me tornar um dia dono de funerária. Então, como eu te falei, eu gosto, tipo assim, ó, o meu lado empreendedor, eu chego num ambiente, eu gosto de analisar, de ver. Então, vou até confessar algo, mas eu cheguei aqui na ETEC, e eu gostei de ver, eu gosto de ver o tamanho da casa. Falei, nossa, eles devem pagar um aluguel caro aqui. Então, para pagar um aluguel caro, eles devem ter bastante cliente. Então, o atendimento que eles me fazem é X. Então, eu gosto de ficar imaginando. Hoje eu fui almoçar, né? E aí, no meio da conversa, eu chamei o garçom, na hora que fui pagar a conta, eu falei assim, deixa eu te perguntar uma coisa. Quantos pratos vocês vendem desse por dia? Aí ele falou assim, ó, em torno de 600 pratos. Aí eu tava saindo com a minha namorada e falei assim, ó, você tem noção que só desse prato aqui é em torno de 90 mil por dia? Nós fomos lá no Coco Bambu. Então, você fala, eu amo, assim, ó, e é natural, não é algo que eu forço. Eu gosto de estar no ambiente e às vezes você trocar uma ideia, querer te ajudar, o que eu puder. Sim. Marcelo, por que você não faz isso diferente? Tem muitos amigos meus que eu penso assim, ó, até como eu falei a minha primeira, quando você falou quem é o Cristiano, né? Eu sou um cristão a quem eu devo tudo isso a Deus, né? E eu enxergo de uma maneira, eu gosto de ser empreendedor, gosto de trabalhar, de ganhar dinheiro, mas um dia eu ouvi uma história que mudou também algo na minha forma de pensar. Existem 2 mares que são banhados pelo Rio Jordão, o Mar da Galileia e o Mar Morto. Você sabe a diferença dos 2? Não. Os 2 recebem água do Rio Jordão. Só que o Mar da Galileia, tudo que passa por ele dá vida. Então, o Mar da Galileia, ele passa por ele e ele não segura somente as águas. Então, lá tem peixe. Para onde ele passa no meio das cidades ali, ele transmite vida. E o Mar Morto, não, ele retém tudo aquilo que ele recebe. Por isso que é chamado de Mar Morto. Então, na minha vida, eu penso assim, ó, não adianta nós temos muitos amigos e, graças a Deus, eu tenho uma condição de vida legal e a pessoa mais próxima a mim, eu não puder ajudar ela. Não precisa necessariamente ser financeiramente, mas eu posso ajudar com ideia, posso ajudar vendo, falo, Jaque, por que você não faz isso diferente? Porque a ideia vale muito mais que a questão Exatamente. De dinheiro, que nem aconteceu com você, que uma ideia no passado com certeza. Mudou sua vida. E a ideia, você desperta algo na pessoa. Tem muitas pessoas que andam comigo que eu falo assim, ó, você precisa mudar, você precisa ser assim. Por que você não faz daquela forma? Não só materialmente, porque tudo que... A parte material é legal, você ter um bom salário, você ganhar dinheiro, mas tudo passa.
Tanto as coisas boas como as coisas ruins na nossa vida. Tudo, tenho certeza. Até se falou, quanto tempo durou? 2014 passou. Eu já não era mais o melhor vendedor do Brasil, eu já fui para outra área. Então, a gente tem que estar preparado tanto para as coisas boas quanto para as coisas ruins. E do lado empreendedor, sempre é dessa forma. Muitas pessoas desistem, por quê? Porque... Não aguenta a parte baixa, né? Porque altos e baixos. Exatamente. E a parte baixa, as pessoas destabilizam. Eu quero montar uma empresa. Mas a pessoa já quer montar uma empresa hoje para daqui 1, 2 meses já tá ganhando dinheiro porque o fulano tá ganhando. Então eu quero sempre a comparação é com o outro. Exatamente. Olhando o vizinho e não sabe o que o outro tá fazendo. Quer ter o mesmo resultado, mas não quer passar pelo sufoco que tá passando, né? E o processo em si, tudo na nossa vida, a gente aprende pelo processo da nossa vida, né? Não é somente a parte financeira, a parte material, mas em tudo. Muitas vezes eu sou pai. Às vezes eu fui pai muito novo. Então, às vezes você fala assim, nossa, o que eu vou fazer? Hoje eu tô com 37 e minha filha tá com 17. Então, às vezes, quando eu ando com ela na rua, às vezes a turma até confunde, fala, é namorada, né? E ela fica brava. Mas é algo assim, tudo é um desafio. E você fala assim, você seria pai novo, você teve algumas dificuldades, mas hoje, o pai que eu me tornei hoje foi através das dificuldades que eu passei. Sim. O empreendedor, talvez, que eu me tornei hoje, e não sou melhor que ninguém, só que, às vezes, as dificuldades que a gente passou lá atrás vai se tornando um crescimento no futuro. Sim, a gente precisa passar por elas. Exato. Faz parte do processo de amadurecimento, né? Do negócio. Tem gente que reclama muito. Eu, graças a Deus, não sou de reclamar. No sentido assim, por que está acontecendo isso na sua vida? Por que hoje, já que você está assim, por que esse lado seu você está reclamando? Tem algo eu creio muito no lado espiritual. Tem algo de Deus para você passar por isso. Se eu estou hoje onde eu estou, é porque eu tive uma preparação, mas ainda poderia estar melhor ainda. Então, não adianta você reclamar, você almejar, eu queria ter uma empresa de fazer podcast, uma empresa de marketing digital igual a iTech. Mas será que eu fiz tudo que você fez para ter isso? Será que eu estaria disposto a sofrer tudo que você sofreu? E aí, pra gente chegar aqui, foram 20 anos. Exatamente. E tem gente que quer em 2 meses, né? E tudo é aprendizado, né? Tudo. E também, assim, focar na solução. Se tá passando por aquele momento, então, isso daqui tá sendo necessário, mas como é que eu posso transformar isso em algo bom? Como é que eu posso O problema mudar? já tá ali, né? O problema tá ali. O que você vai fazer para resolver ele? Exatamente. A pessoa fica muito em cima do problema e não consegue pensar na solução em torno. Tem várias formas de você encarar um problema, né? Às vezes acontece uma situação, ou você pode encarar, falar assim, vou me desesperar, vou me camuflar, entrar debaixo do meu casulo e a hora que o problema acabar eu saio daqui, ou realmente enfrentar. Eu vejo isso, o lado empreendedor você tem que enfrentar um leão por dia. Então, hoje é um probleminha, amanhã é um funcionário, amanhã é um amigo, amanhã é um parente e todo dia você tem que estar preparado. Sim. Você não pode chegar hoje na empresa, eu tenho que descontar na minha filha algo que aconteceu na empresa. Vou descontar no meu colaborador algo que eu briguei lá na minha casa. Então, é você saber diferenciar tudo isso e dar o seu melhor todos os dias, né? O Cristiano empreendedor é diferente do Cristiano de casa, por exemplo. O pai, o namorado. Eu vou falar para você que eu acho que não. Tomara que não. Porque o Cristiano empreendedor, eu gosto de desafios, eu gosto de assumir riscos, mas também eu tenho prioridades na minha vida. Sim. Então, esse dia eu ouvi uma pessoa falou assim, mas se a filha dele ligar, ele para tudo que está fazendo para ir para lá. E paro. Logicamente, se a minha filha ligar agora, falar, pai, você não pode, vamos tomar um café? Agora eu falo, filho, eu estou em reunião. Mas muitas vezes a minha filha liga e fala, pai, o que você está fazendo? E eu estou lá na empresa trabalhando. O que você precisa? Vamos tomar um café? Na hora. Porque ela é a minha prioridade. Então, não adianta eu falar para ela, filha, a hora que você precisar, você me liga. E às vezes ela me ligar e fala assim, eu não posso hoje. Eu estou ocupado. Então, a minha prioridade é a minha empresa. Minha prioridade é ganhar dinheiro. E sabe que eu aprendi uma coisa? Eu estava numa reunião uma vez com um cliente e o telefone dele tocou. Ele falou assim, eu não sou de fazer isso, mas a única pessoa que eu atendo é minha mãe. Então, você dá licença? Eu falei, com certeza. E eu aprendi muito isso. Ele falou assim, porque eu não sei até quando ela vai estar aqui. Exatamente. E aí, ela ligou só para saber se ele estava bem. Ele, não, tô bem, mãe, tô em reunião. Então tá bom. Ele desligou. Ele falou assim, aprende isso. A única pessoa que você tem que atender
é sua mãe, porque você não sabe até quando ela vai estar aqui. Sim. E eu fiquei muito com isso, sabe? Isso faz muitos anos. Uhum. E é engraçado essa questão da família, né? De você não passar por cima dela para poder fazer as outras coisas. Sim. Por mais que hoje em dia... nossa vida tá super corrida, a gente chega em casa, a gente tava falando hoje de manhã, né? Você tá fazendo coisa do trabalho ainda, você tá com o filho ali, querendo atenção, você tem que ter um momento para ele, né? Você tem que saber separar essas duas coisas. Eu vejo assim, ó, tudo na vida são prioridades, né? Eu não tenho tempo para sair com meu filho, eu não tenho tempo para sair com a minha família para tomar um lanche, então não é prioridade. Porque se for prioridade, a prioridade é assim, ó, sua mãe agora tá no hospital. Aí se torna prioridade para mim. O seu pai, aconteceu isso. Então, eu prezo muito por isso. Gosto demais de trabalhar, gosto de novo desafio e sou bastante assim. Até eu brinquei esse dia, tava chegando em casa e uma pessoa... Não, acho que eu liguei para minha namorada, falei para ela assim, ela falou assim, você tá saindo daí agora? Era mais ou menos umas 8 horas. Eu falei, tô saindo agora, tô correndo atrás da sorte. Porque quando der certo, a pessoa fala assim, nossa, que cara sortudo, né? E teve várias situações que as pessoas falam assim, nossa, Cris, você tem sorte, viu? Né? Mas não vê tudo que a gente faz para que o resultado seja a sorte, né? Tem aquele ditado, né? As pessoas só vê as pingas que eu tomo. Os tomos que eu levo, ninguém vê, né? Ninguém quer passar por isso. Exato. E até falando de prioridade, eu vejo muito isso, porque... Na nossa vida, né? Eu prezo, primeiramente, por Deus, segundo, pela minha família, pela minha filha, e depois vem o trabalho. Sim. Então, um dia eu vi até o rapaz era mais conhecido, um dia ele falou para mim, não, porque algo mais importante da sua vida tem que ser o trabalho. Porque lá você fica 8 horas por dia, lá você fica o maior tempo do seu dia. Eu falei, para mim, ele está completamente equivocado, porque eu trocaria tudo que eu tenho pela minha família, pela minha filha. Trocaria tudo que eu tenho. Mas, agora, se para ele era o trabalho, talvez eu acho que precisa... É questão de prioridades. Não vou julgar, Sim. Mas cada um sabe onde coloca o seu coração, né? E tem um cara que eu sigo muito, que é o Joel J, não sei se você conhece. Gosto. E ele fala, saúde, família e trabalho, nunca inverta a ordem. E por mais que a gente sempre quer colocar o trabalho em cima de tudo, se você não tiver saúde para você poder fazer, você não consegue. Com certeza. Né? E a gente está falando aqui, até o plano de Santa Rita é para você ter saúde para aguentar todas as outras coisas, isso que entendeu? Eu achei sensacional, porque quanto mais você fala, assim, de conta a sua história, a gente tá vendo como você valoriza tudo aquilo que você colocou na Santa Rita. Exatamente. Porque você não quer saber que nem, se tornar prioridade somente no momento de doença, no momento da morte. Não, você tem que valorizar a vida, você tem que valorizar aqueles que estão ao seu lado, a sua família. E é legal que a sua família também te dá esse apoio, que você falou, todo final de ano a gente vai lá, conversa. Vocês todos são o Mar da Galileia. Vocês todos vão se ajudando, vão dando vida, vão impulsionando. E família é isso. Família é base. Por mais que você brigue, ela sempre vai estar ali, né? Essa união. Por mais que a gente brinca, fala assim, nossa, mas família é o maior problema. Não é problema. É porque, como tá muito junto, né? Rola essas brincadeiras. Mas, gente, sem família é muito difícil. Você falou algo interessante. Dessa parte da Santa Rita Prev, quando eu iniciei lá, estava minha funcionária, que é minha secretária, e o pessoal que é os vendedores. E aí eu não tinha tanto contato assim com eles, né? Mas eu falei algo principal. Falei, primeiro lugar, se for para trazer novos clientes, mentindo, eu não quero nenhum cliente. Não quero que vocês falem, porque nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não. Eu quero que falem a verdade. Porque toda mentira um dia vai... vou ficar prometendo algo. Não preciso disso. Isso que eu falei para todos eles. Eles são os testemunhos na hora que eles forem assistir. O nosso produto é bom o suficiente só falando dele. Eu não preciso que acrescente nada mais. A gente vai levar um benefício para as famílias. Nós vamos levar algo diferente. E outra, todos os meus clientes lá, todos os dias a gente ora... pedindo uma bênção para eles, porque é algo realmente diferente. Quando você se torna um cliente Santa Rita Prev, você não vai se tornar um cliente, você vai se tornar um membro de uma família. E é diferente quando você trata uma família, quando você trata uma pessoa. Então, ali na Santa Rita Prev, o que eu prezo muito? Uma qualidade, um atendimento. A pessoa realmente está satisfeita, ela ter o nosso plano,
tá satisfeito, não é ter por ter. Eu vou fazer o plano porque eu gostei do Cristiano. Eu achei legal da forma que ele falou. A Jéssica tá trabalhando lá na Santa Rita Prévia, vou fazer para agradar a Jéssica. Eu não quero isso. Eu quero que a pessoa esteja realmente satisfeita. Eu vou fazer É tão difícil uma empresa se preocupar com isso hoje. Mas você sabe algo que foi um diferencial lá? E hoje eu até vou lançar um desafio aqui, tá? Você que está assistindo hoje aqui no nosso Pod Café, você que ainda não ouviu falar sobre assistência familiar, você pode entrar em contato, depois a gente vai deixar o telefone, mas senão eu vou te falar, 19-3582-4157. Esse é o nosso WhatsApp lá da empresa. O desafio é o seguinte, você vai ter telemedicina para 5 pessoas da sua família. Você vai ter médico 24 horas por dia, 7 dias da semana, no conforto da sua residência, tá bom? Se você for de Santa Rita, nós temos vários médicos parceiros, vai ter desconto lá, tanto Santa Rita, Porto Ferreira, Tambaú e Santa Cruz das Palmeiras. Não sendo dessa cidade, você vai ter telemedicina. Eu te desafio, R$ 59,90. Você vai usar durante 30 dias. Se você não gostar, eu te devolvo o dinheiro. Nossa, você vai entrar em contato. Eu confio no meu produto. É isso. Eu confio no meu produto. Mas é isso. Você entra em contato pelo WhatsApp, nós vamos fazer o cadastro. Você vai pagar a primeira mensalidade, R$ 59,90. Em 24 horas eu libero a telemedicina para 5 pessoas, tá? Você não gostou, você vai entrar em contato 30 dias depois e falar, eu não gostei do produto. Você pode passar o Pix que eu prometo que eu devolvo o dinheiro para você. Olha, garantia. Gosto sim. Gosto sim. Não adianta eu falar e Sim. a pessoa, eu quero ludibriar. Não, o produto é bom. É bom. É diferente quando você trabalha com um produto que você garante, você confia. Eu uso. Tá? Esse dia, minha namorada estava ruim, eu falei para ela, se eu usou telemedicina, eu vou ligar. Eu falei, então você liga, porque é bom. Sim. Então a gente tem que utilizar. Eu ligo direto. Tô com a garganta ruim, eu ligo lá, falo com a médica, doutora, o que eu preciso tomar? Passa a receita. Nossa, e no dia a dia hoje, que tá tudo muito corrido, nossa, tira um peso das costas, né? Porque você vai ter que marcar um médico, você vai ter que ficar na fila. Exatamente. Você, em 5 minutos, você resolve o seu problema. Você vai lá, faz a telemedicina, pega a receita, já compra na drogaria que tem desconto, recebe Quem é em que casa. tava fazendo telemedicina hoje de manhã aqui na empresa? Eu tava. Você gostou, Jaque? Muito bom, gente, é muito prático. Foi lá, gente, 5 minutinhos, já tô com a receita, eu preciso só comprar. Olha lá. E assim, muito eu não prático. comprei ainda porque eu não parei pra comprar, porque senão assim... Quanto tempo demorou pra você ser atendida? Nossa, minutos, assim, tipo, mas muito pouquinho, incrível. acho que foi uns 3 minutos. Exato. A nossa média de atendimento é no máximo 5 minutos. Você chama... Em 5 minutos você já resolveu o problema. Resolveu o problema. Então, é algo assim, que realmente estamos fazendo diferença na vida das pessoas. As pessoas ainda se assustam pelo preço. Eu não vou subir, tá? Não adianta eu falar, eu quero um preço maior para ficar... Não vai subir, é R$ 59,90. Você pode colocar 5 pessoas. E faz o teste. Depois você entra em contato. Se não gostou, devolve o dinheiro. Nossa, assim, R$ 59,90 para 5 pessoas na telemedicina é R$12 para cada um. Então, 12 reais. e outra, tem todos os benefícios, os convênios que ele falou, imposto de combustível. E isso você paga muito tranquilamente, com o desconto que você vai ter. Exatamente. Né? Com o imposto de combustível, em drogaria, no açaí, em ótica, barbearia. Tem uma série de... A gente está falando de prioridade, de não é verdade? Uhum. Sobre família, sobre tudo. Sim. E às vezes a pessoa... A gente cuida do nosso carro. O nosso carro a gente coloca... Nós, os homens, né? Quer trocar o carro, quer colocar uma roda diferente, um som, quer equipar, quer levar para lavar o carro todo final de semana, que isso é excelente. Uhum. As mulheres querem fazer todo o trabalho estético, né? Que também é excelente. Só que a gente sempre deixa para segunda opção, A saúde, cuidado sempre, da saúde. E que nem você falou, e bem incisa, R$12 por pessoa, R$ 59,90 para 5 pessoas é muito barato. É muito barato. Para você ter uma garantia de a hora que precisar. E outra também, qualquer lugar do Brasil. Você tá em qualquer lugar, você exatamente. Hoje eu estou aqui em Santa Rita do Passa Quatro, eu estou em Ribeirão Preto, mas eu tenho um filho que estuda fora. Está fazendo uma faculdade.
aonde tem acesso à internet, a pessoa vai ter direito à telemedicina. Nossa, gente, é muito bom. É muita praticidade, muito conforto, de verdade. Assim, a pandemia, ela trouxe muitas coisas ruins, mas também trouxe esse também. Lado muito bom de facilidade mesmo, da gente perceber que às vezes não precisa sair de casa. Tem muita gente que às vezes não tem carro, sabe? Imagina ter que pegar um Uber, ou então se não tiver um Uber, um ônibus, ter que pedir favor pra parente. E tem que ficar lá esperando, às vezes o médico não atende na hora, e você tem sai do trabalho, né? Então acaba também. E a telemedicina ajuda muito a diminuir o absenteísmo das empresas. Demais, né? Então, demais. as empresas precisam olhar para esse benefício como uma forma de aumentar o rendimento também dos funcionários. Sim, sim. Né? Que é não só como gasto, né? Não como gasto. Porque às vezes você olha como... Eu fui visitar... Gasto é o funcionário sair de lá para fazer atendimento. Ele fica 2-3 horas. Né? Eu fui visitar uma empresa. Hoje ele deve ter mais 60 funcionários. E aí eu fui, apresentei, ele ficou assim de boca aberta. Ele já paga plano de saúde para os funcionários. Mas ele falou assim, Cris, para mim vai ser excelente, porque eu vejo que eu vou dar um benefício a mais para o funcionário e outro, às vezes, tanto que é algo barato que você pode dar para o funcionário e para o familiar. Então, você está trabalhando, só que às vezes eu estou com a cabeça aqui, nossa, minha filha está mal, minha filha está doente. Só que se eu estou trabalhando numa empresa que pensa em mim e também na minha família, então eu sei que a minha filha não está legal, minha mãe não está legal, só que ela tem direito à telemedicina. Então, isso daí já me traz um conforto muito bom, que eu vou trabalhar melhor, o meu rendimento é melhor, porque você vai estar numa empresa que se preocupa com você e com a sua família, e você tem que se preocupar com a empresa. Então, é uma troca constante, né? Exatamente. A empresa é feita de pessoas e pessoas se importam com pessoas. Exatamente. A gente não pode deixar outros valores acima. Realmente, o outro, assim, fazer parte de empresas que realmente valorizam o colaborador, valorizam o recurso humano, né? O recurso humano mesmo. O recurso humano é sensacional. E muito bom que tenham essas alternativas, né? Porque realmente tem o plano empresarial, né? Temos o plano empresarial, que no plano empresarial envolve o funcionário e o familiar. O familiar para cima e para baixo. Para cima e para baixo. Se a pessoa for solteira, entra pai e mãe. Se for casado, esposa ou esposo, filho e filhos menores. Entendi. Então, porque a gente pensa realmente não só na pessoa, a gente pensa na família. Sim, foi o que você falou, a pessoa trabalha tranquila. Exatamente. Sabendo que o filho, que a mãe, que, enfim, tá bem assistido, Sim. que você tem esse benefício para oferecer. Exato. Né? E não adianta levar, a gente, que nem você falou, nós temos que ser Mar da Galileia em todo momento, né? A gente pode ter muitos patrões, muitos que pensam como um mar morto. Infelizmente, pode reter milhões. Só que eu prefiro ser Mar da Galileia com um pouco, mas te abençoar e a gente crescer junto. Exatamente. Você fazendo essa troca de informações e pensar, eu prefiro ver, assim, um dia, vamos supor, a minha funcionária, ela me agradecer e falar assim, obrigado, porque o plano que você fornece ajudou meu pai. Porque o plano que você fornece ajudou a minha mãe. É muito mais gratificante do que, às vezes, você fazer um negócio e ganhar muito dinheiro. Então, tudo isso eu penso assim, se afunila em princípios. O dinheiro é bacana, mas é resultado de algo. Porque esse propósito lá na frente vai ficar muito maior. Com certeza. A gente não está aqui só para ganhar dinheiro. Não. Né? A gente não leva dinheiro, não, né? E eu te garanto que não. Tem alguém que sabe. Nós trabalhamos Se tem alguém que sabe, com funerária, ninguém nunca levou. Não tem gaveta, né? Não tem. E é um momento assim que é um momento muito de dor, sabe? Ali a gente vê que realmente não volta mais atrás, não tem assim não tem segunda chance. Uma segunda chance. Então, o que nós temos que fazer, temos que fazer em vida. Sim. E tudo em vida ainda dá tempo. Sim. Nunca é tarde. Mas depois que faleceu, depois que teve o óbito, aí não adianta reclamar. Eu queria fazer tanto para aquela pessoa, não adianta. Já então, faça agora. Exatamente. Né? Cuide do que você tem agora, para sim, depois se arrepender. Com certeza. É isso, Cristiano, queria agradecer você demais, assim, foi um bate-papo super gostoso. Que bom. Abriu nossa mente para várias coisas aqui. Nossa, que bom, tô à disposição. E vamos dar os contatos da Santa Rita Prev. Vai estar aqui na legenda desse vídeo, mas eu queria que você repetisse o telefone, né? Tirando daquele desafio que você falou, a gente repetir o telefone aqui, onde que as pessoas podem encontrar vocês. Pode encontrar no WhatsApp 19 3582 4157. Nós estamos à disposição 24 horas por dia
Pode entrar lá, tirar dúvida, mandar mensagem. Eu queria saber como funciona o plano, quantas pessoas entram no plano, que cidade que vocês fazem, o que você precisar. Você vai ter à disposição, o nosso time vai entrar em contato, esclarecer todas as dúvidas e tenho certeza que você não vai se arrepender. E tem o site também, né? Isso, tem o site Família SR Prev. Isso aí. Cristiano, muito obrigado de novo. Foi um prazer ter você aqui. Obrigado, Jaque. Obrigado, Marcela. É um prazer estar aqui e um prazer também trabalhar com vocês, viu? Vocês são excelentes no que fazem. A gente que agradece. Obrigada. Um beijo para você que assistiu até agora e a gente se vê no próximo Pod Café.